Vamos ler João 6? Depois a gente segue. Versículo 1 de João, no capítulo 6, diz o seguinte: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse ao Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu prontamente: 200 dinheiros de pão não seriam o suficiente para cada um deles comer um pouquinho. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E Jesus disse: mandai assentar os homens, e havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000, só homens, mais crianças e mulheres. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Para que nada se perca, exatamente é o título da nossa mensagem hoje. Para que nada se perca. Papai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação da Tua palavra. Nós pedimos que venha, ministra na nossa vida nessa noite, alcança-nos nessa noite, nos toca nessa noite, Pai, com a Tua palavra. Traz a revelação daquilo que Tu tens para cada um de nós, segundo a necessidade individual de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse fim de ano, nós fomos, você sempre, enfim, todo período de festas, você nota que tem mais chance de oportunidades de comer, né? A gente sempre tem mais chance de comer. Parece que qualquer oportunidade é uma oportunidade para comer. O brasileiro já adora se reunir para comer, qualquer motivo é motivo para a gente comer. Sei que a gente recebe, às vezes, irmãos ou amigos de fora do país, e eles ficam impressionados com a nossa capacidade sobrenatural de arrumar motivos para comer. A gente olha um para a cara do outro e, cara, vamos sair para comer uma coisa, né? Vamos fazer uma coisa lá em casa. Isso é coisa de brasileiro, né? Junta para comer, ou coisa de latino. O latino tem esse negócio de comer junto. E esse fim de ano a gente nota que às vezes a gente abusa um pouquinho, às vezes até passa dos limites, porque de fato tem, né? E tem abundância, e gostaríamos que todos tivessem abundância, mas infelizmente não é assim. Mas aqueles que têm a oportunidade, às vezes, notam que é um monte, né? Notam que é um monte. É triste, às vezes, você olhar aquela mesa farta, né? Pô, cara, eu vou comer agora, não, amanhã eu vou estar com fome de novo, e hoje a mesa está farta. Eu, particularmente, gosto das sobras dos despojos do Natal e Ano Novo. Não tenho problema nenhum com as sobras. Eu e meu filho, o Luca, adoramos abrir a geladeira e comer o que está ali e não se mexe, né? Às vezes você deixa muito tempo ali e começa a se mexer, mas o que não se mexe, o que está pouco tempo ali, dá para meter, né? E ele é mais fascinado que eu, né? De comida. Ele adora comida. Na realidade, não tem nada com ele, de fato, nada se perde. Ele começar a orar para que, quando ele arrumar alguém para casar, que seja alguém que tenha habilidades culinárias, porque ele é fascinado por comida. No fim do ano, as crianças estavam conversando, e um perguntava para o outro: qual é o teu restaurante favorito, né, que tu gosta de comer? E chegou na vez dele, ele pensou e disse: na casa da vovó. Porque vó faz o quê para as crianças? Ele queria, voltamos de férias e a avó perguntou: você não quer dormir aqui? Ele disse: eu estou indo para lá. Ele disse: não, janta primeiro em casa e depois tu vai lá. Não,
mas eu vou jantar lá. Não, mas ela não te convidou para jantar, ela te convidou para ir dormir lá. Tu janta e vai, é na mesma rua. E ele disse, não, pai, tu não entendeu, é na casa da avó, sempre tem comida. No conceito dele, criança, né, de 8 anos, lá está sempre comida. Eu digo, tá, Maria, se não tiver nada? Pai, se não tiver nada, ela faz polenta. E óbvio que a avó ouvindo isso chora, né? Porque é aquele negócio de amor. De fato para ele é a comida. Ele gosta tanto de comer as sobras do que tem, que se nós deixarmos, ele come comida de manhã, no café da manhã. Ele abre a geladeira, ele vê o que tem, sem constrangimento nenhum. E teve um dia que ele ficou na minha sogra disse, não, mas tu tem que comer alguma coisa de manhã? Não, mas eu queria um arroz e feijão. Não, mas é pão. Não, mas eu vi ali que tem arroz e feijão. Não, mas como assim? Ela achou aquilo muito engraçado, mas vou fazer só para ver o que dá. Cara, ele comeu tudo, sem problema nenhum. É comida, tá entendendo? Se é de manhã, se é de noite, se é de madrugada, é comida, estou com fome. Ele limpa as geladeiras, e essa sobra, lá em casa a gente tem incentivado que, de fato, as coisas são reaproveitadas e que as coisas não se percam, a mesma coisa funciona. Eu tenho muita dó de botar coisa fora, de verdade, né? Dói, talvez a gente veio dessa cultura de você cuidar, de você de fato não desperdiçar, embora eu não tenha vindo de uma família pobre, mas a gente foi ensinado a você ter cuidado com as coisas e, de fato, reaproveitar. A mesma coisa acontece com roupas lá em casa. A gente tem uma regra, e alguns aqui já sabem, se entrou um par de sapato novo, eu tenho que tirar um que estava ali. Porque talvez a sobra, para mim, ela sirva para alguém, ela possa ser aproveitada por alguém. Roupas de crianças, a mesma coisa, né? As minhas filhas só têm dificuldade de tirar roupa, né? Ainda que não sirva mais, especialmente sapato, né? Não sei o que as meninas pequenininhas, elas já nascem assim com a necessidade de ter muito sapato, ainda que não sirva mais, o teu pé não é mais esse o teu pé, né? E vamos lá, tira e tal. Eu não sei quanto a vocês que são pais, mas lá em casa a gente tira escondido as roupas que não servem mais, né? Para que eles não se deem conta que a gente tirou, porque eles acham que tem que ter ali, né? E assim a gente vai, é uma cultura de reaproveitamento, de nada sobra, de fato a gente conseguir entender que o que talvez não serve mais para mim pode ser muito para alguém, que de fato nada se perca no mundo onde a gente desperdiça comida no mundo em um ano suficiente para alimentar um continente inteiro naquele ano. Você imagina que se a gente não desperdiçasse tudo isso, a gente alimentava a América inteira, ou uma África inteira, né? Tal é o nível de desperdício, de descarte que a gente tem hoje, e a minha impressão é que Deus criou a reciclagem, porque para Ele nada se perde. Para Ele não tem lixo, para Ele não tem sobra, para Ele tudo tem um rumo, tudo se aproveita, tudo se transforma. E rodou um áudio entre crianças de uma escola pública da Grande Porto Alegre no ano passado, e esse áudio era de 2 crianças, que um tinha faltado à escola e o outro tinha ido à escola, e nesse áudio o cara dizia assim, rapaz, tu não tem noção do que tu perdeu hoje, porque ele conseguiu aproveitar a sobra, o que estava sobrando, ele disse, não vai sobrar, eu vou dar um jeito. E nós vamos escutar ele aí, se você já não escutou ainda. Tu rateou em ter faltado a aula, parça. Tu rateou muito, meu. Logo hoje que tu faltou, filho, foi chuchu ao molho branco, iscas de frango, arroz e feijão, salada de tomate e o banana na sobremesa. Mano, tu rateou, cara. Eu e o Cauã, a gente comeu 3 conchas de galinha, filho. Primeiro a tia serviu lá pra gente só 2 conchas, né? Mais 2 pedaços de galinha, assim, né? Pra cada um. Aí, beleza, fomos. Aí, quando a tia saiu do bagulho da concha lá,
Aí quando ela ia se sentar, a gente correu, foi, pegou a concha e tacou-lhe 3 conchadas de galinha, filho. 3 conchadas de galinha, meu. Repito, 3 conchadas de galinha. Tinha que ver. Saímos de lá embuchado, meu. Pode perguntar pro Caô se tu quiser, meu. E pode ver no cardápio na segunda se tu quiser, meu. Foi iscas de frango, cara. 3 conchadas de galinha. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser como crianças para entender algumas coisas. E esse menino, ele estava extremamente realizado porque ele não deixou sobrar nada. Ele já tinha comido, ele estava satisfeito. Ele disse, cara, não, mas não vai sobrar. Quando a tia saiu do bagulho da concha, ele e o parça dele foram lá e pegaram 3 conchadas de galinha. E ele, não satisfeito que ele tinha conseguido ficar empanturrado de comida, ele manda um áudio para um amigo que faltou, dizendo, cara, olha o menu, olha o cardápio, porque esse cardápio vai repetir, cara. Esse, pode olhar lá, vai repetir esse cardápio. Essas coisas de, não, cara, eu não vai sobrar nada, eu vou reaproveitar, tudo eu vou dar um jeito, e não vai ser só para mim, eu vou dar um jeito para outros, parece uma tônica muito bíblica, me parece uma tônica de fato, que nós precisamos entender, e eu espero conseguir compartilhar essa revelação, e que nós consigamos caminhar, ainda que de forma bastante breve, para entender isso, e nessa multiplicação de pães, isso acontece. Jesus vê aquele povo todo sentado, ele chama os discípulos, diz, cara, como é que nós podemos alimentar eles? Obviamente, ele já pergunta para o cara, pro contador da turma, né? Escuta, como é que a gente alimenta isso? O cara rapidamente fez a conta, pá. Não, ainda que nós tivéssemos 200 dinheiros, não dava para alimentar um pouquinho esse povo todo. Ele diz, eu já sabia, mas só para mim ficar divertido, porque um dia o Robson vai pregar sobre isso na igreja, eu tenho que dar elemento para ele. Aí ele tira o pobre do discípulo, para mim poder rir dele hoje. E aí outro discípulo diz, vai que serve, tenho aqui 5 pães, acho que não dá para todo mundo, mas vê se aproveita, né? Tipo assim, entregando meio com os olhos fechados. Jesus disse, agora estamos começando a chegar lá, manda sentar todo mundo, ora, multiplica, e quanto mais ele divide o pouco que ele tinha, mais ele multiplicava, e mais pessoas comiam, e a grande revelação disso, além da divisão para que haja multiplicação, é que sobram 12 sacos, na primeira multiplicação em 7, na segunda sobram tantos, e Jesus diz, chama todos eles, os discípulos, diz, reúnam as sobras, para que nada se perca. Reúnam tudo que sobrou. Ele poderia ter feito a multiplicação só do que precisava, ele poderia ter alcançado só o limite, ele poderia ter chegado só no que de fato era a necessidade. Ele não vai, ele vai além. Ele não satisfeito de ter alimentado pelo menos 10.000 pessoas naquele dia, ele não satisfeito disso, ele diz, junta tudo, para que nada se perca, porque a jornada dele era longa, e haveriam mais pessoas, provavelmente quando saísse dali, que ainda teriam fome. Eles, cara, junta tudo, porque não tem desperdício zero. Tudo que brota de mim, não tem, nós vamos aproveitar até o fim, e eu sou grato a Deus por isso, porque Ele fez conosco isso. Ele diz, cara, eu não vou jogar fora, ainda que não presta, ainda que não tem muito para se aproveitar, mas eu vou fazer morada ali, e eu vou reestruturar, eu vou restaurar, eu vou renovar, ainda que o mundo diz que não tem nada que se aproveite, eu vou fazer daí um vaso de honra, eu vou aproveitar isso, para que outros também sejam abençoados, e ainda bem que Ele fez isso conosco, comigo e com você, para que nós possamos estar aqui hoje, porque senão seria um desastre. E Ele tem essa cultura de que nada se perca, que de fato vai ser aproveitado, que de fato nós vamos conseguir levar outros. Assim Paulo falou, diz, olha, eu antes era doutor da lei, depois que eu encontrei Jesus, eu peguei tudo aquilo e não botei fora. E que ele diz,
peguei tudo aquilo e eu uso hoje como adubo. Eu uso hoje como esterco, eu uso hoje como uma escada para ir mais longe, mas eu não botei fora, as coisas não se perderam. A mesma coisa acontece quando ele diz lá em Mateus, no capítulo 22, quando ele diz que o rei fez uma festa e convidou um monte de gente para a festa, e esse povo não pôde ir, porque eles estavam ocupados com seus negócios, com as suas famílias, com os seus afazeres, e começaram a negar o convite do rei, e os servos voltam, e o rei fica chateado, e diz, então agora vocês vão na rua, e vocês tragam todo mundo. Aqueles que inicialmente não seriam convidados, agora vocês trazem, porque o banquete está posto, e não vai se perder. A mensagem veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Não se preocupa, eu vou abrir a porta, e eu vou trazer todo mundo que está lá fora, porque tem gente querendo entrar. Tem gente ansiando viver algo novo. E se os empanturrados, os cheios, não querem participar do que eu estou oferecendo, eu tenho um monte de gente faminta que quer. Eu tenho um monte de gente sedenta que quer algo novo, que quer algo maior. E eu vou abrir a porta para que esse povo entre. E assim foi feito. E ainda tinha lugar. Depois que o povo entrou, eles, então vocês voltam e acham mais. Para que nada se perca. Assim acontece em Mateus 25, quando ele diz, aquele que quer ser fiel no muito, sem ser fiel no pouco, não vai funcionar. Quem quer ser fiel no muito, vai ter que aprender a ser fiel no pouco. Minha avó dizia, não adianta o homem botar de pá para dentro de casa, se a mulher tira de colherinha pela janela. O desperdício. Não é de fato o quanto a gente ganha, mas o quanto a gente gasta. Não é assim? Mas para que nada se perca, e a cultura que eu e você estamos inseridos é uma cultura de desperdício, e agora eu pego essa cultura de desperdício, e você sabe muito bem quanto lixo a gente gerou no fim do ano. Eu fico pensando, cara, esse lixo todo, se o mundo inteiro está nesse momento gerando essa capacidade, esse volume de lixo, vão para onde esse troço? Mas eu transfiro isso para a nossa fé, e o desperdício que nós temos daquilo que Ele está se dispondo a fazer, daquilo que Ele está querendo fazer e da forma com que Ele está querendo alcançar. E em Mateus, no capítulo 15, conta a história de uma mulher que gritava atrás de Jesus, clamando porque tinha uma filha endemoniada, e Jesus não dava atenção para ela. Os discípulos até falaram, Jesus, manda essa mulher calar a boca, e a mulher continuava gritando e gritando, até que um ponto Jesus para, atende ela, ela diz, olha, minha filha é endemoniada, eu preciso que tu tenha misericórdia de mim. Ele diz, não, mas eu vim para as ovelhas do meu pai, e não é certo eu pegar o pão que eu deveria dar para os filhos e dar para os cachorros. Parece forte isso, né? Parece que ele estava rejeitando ela. Na realidade, ele conhecia o coração dela. E ele testa, assim como testou os discípulos aqui na multiplicação, ele tem esse hábito de brincar conosco e de provocar uma solução. E a moça, ou a senhora, né, na Bíblia, diz o seguinte, eu sei, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E as tuas migalhas me servem. Jesus diz, a tua fé te salvou, e a filha é curada. Das migalhas que caem da mesa, ela disse, não tem problema, eu não posso ter parte no principal, as tuas migalhas, eu me considero um cachorrinho, porque o que vem de ti me serve, porque ainda que são migalhas, mas se vierem de ti, me servem, me alcançam, resolvem o meu problema, porque vem de ti, o que vem de ti, está valendo, eu aceito. E Jesus diz, cara, essa é a fé que eu estou procurando, essa é a fé, essa é a postura, esse é o entendimento. Ela conseguiu entender espiritualmente que de fato, ainda que o pouco, mas vindo dele, era o suficiente. Ela diz, eu quero, e ela alcança a sua cura, ela alcança o seu objetivo, que é de fato ter a sua filha curada. Todos nós buscamos por uma abundância. Nós estamos agora fazendo um jejum da CTF, é um jejum internacional de todas as igrejas, é um jejum proposto, ninguém é obrigado, obviamente, a fazer,
mas muitos estão envolvidos e muitos estão cedendo em algumas coisas para que a gente consiga participar desse jejum. E eu confesso para vocês que por muitos anos eu jejuava para que eu conseguisse algo. E demorou muito tempo para mim entender que eu jejuo para perder algo. E quanto mais eu jejuo, mais eu me dou conta que eu estou longe dele. Mais a minha carne cede. Todas as vezes que eu tenho vontade de fazer algo que pelo período do jejum eu abri mão, eu lembro que de fato eu preciso mais dele. E toda vez que eu jejuo, eu perco algo que me faz bem, que me ajuda, que me aproxima dele. Mas nós buscamos a abundância, nós buscamos sentar na mesa do rei, e quando nós recebemos um convite de Deus, e nós já estamos empanturrados do nosso eu, do nosso ego, das nossas razões, nós já estamos sentados no nosso alto e sublime trono, reclamando das coisas da igreja, insatisfeitos com isso e com aquilo, demandando do nosso líder uma atenção ainda maior, como que se eu desse a mesma atenção para alguém, mas eu demando de líderes uma atenção, eu fico chateado quando não sou cumprimentado por alguém na igreja, ou eu não sou citado, e aquelas coisas do dia a dia que as pessoas fazem toda hora, é a mesma coisa que o rei convidar você para sentar num banquete, e você está lá em cima dizendo, caramba, sério, eu quero mais. Aí Deus diz, não precisa ter problema nenhum, você não quer, não tem problema. Eu vou abrir a porta para quem quer, porque tem gente faminto. Você está achando isso pouco? Você está achando pouco o que eu estou te oferecendo? Eu vou abrir a porta para que outros entrem. E assim tem acontecido na igreja. Me dei conta de que na realidade eu ter abundância sem Deus não é nada comparado a eu ter as migalhas dele. Eu entendi que na realidade eu tendo as migalhas dele, eu teria muito mais do que o suficiente, não só para mim, mas também para os outros. Eu teria sempre e nunca iria ser desperdiçado. Nada me teria falta e nada se perderia. Nada com Deus se perde. Não importa a situação que você está, não importa o momento em que você está, não importa o que sobrou da sua vida, e você olha e diz, cara, o que sobrou foi isso. Depois de eu ter passado essa guerra, o despojo que sobrou foi isso. Parece que foi esse resto, parece que foi essa sobra. E eu deixa eu dizer uma coisa para você, com Deus não tem sobra. Com Deus Ele manda reunir tudo e dizer, cara, comigo nada se perde. Parece que é sobra, mas comigo não. Eu junto tudo isso, eu boto num banquete e eu digo quem quer. Talvez esse áudio que nós vimos de uma escola pública dando almoço para crianças aqui no Brasil, ele seja até ridicularizado na América do Norte ou na Europa, que não tem nem o hábito de alimentar as crianças ao meio-dia, até porque não precisam. Talvez essa criança teve a única refeição do dia. Quantas crianças só comem na escola pública? Mas se você mostrar esse mesmo vídeo na África, aonde nem na escola pública se come, talvez eu não diga, cara, vocês vivem num paraíso. Vocês têm comida todos os dias em abundância. O entendimento de abundância, ele varia de acordo com a cultura, mas na cultura dos céus, a abundância não está relacionada a quanto eu tenho. Na cultura dos céus, a abundância está relacionada ao quão próximo dele eu estou. Porque o mais próximo dele que eu estou, eu sempre vou ter o suficiente. Não só para mim, mas para todos que sentarem na minha mesa. Ou vocês já não ouviram histórias de pessoas extremamente pobres, que você pode chegar a qualquer hora na casa deles e você vai sentar na mesa e você vai comer.
Quantas pessoas nós conhecemos, e na cabeça de vocês devem estar passando alguns, pessoas simples, mas que se você vai chegar lá, ela vai dizer, pode sentar aqui, tem mais um lugar na mesa. E todos comem, e todos saem satisfeitos. Há um mistério nos farelos, nas migalhas que caem da mesa dele. No Velho Testamento, quando o povo estava no Egito e queria um maná, estavam com fome, eles estavam murmurando de Deus, infelizes por muitas coisas. Eles amavam a Deus, mas reclamavam ao mesmo tempo. Não eram aquele povo extremamente grato com o que estava acontecendo. Na realidade, eles estavam felizes às vezes, tristes às vezes, mas murmuravam muito, e mesmo assim Deus supriu eles todos os dias. O maná caía do céu todos os dias. Eles reclamavam que ainda tinham que sair das suas tendas para ir buscar. Mas o maná durava um dia, você tinha que levantar e você tinha que pegar, e era só para aquele dia, e quem não pegasse não teria o que comer, mas você tinha que pegar. Isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento, ele só dá para quem quer, mas para quem quer, tem abundância. E para quem pegar, não é só para si, mas também é para o outro. Há uma diferença entre eu ganho, porque eu sou povo de Deus, no Velho, e no Novo, eu ganho o quanto eu quero, desde que eu queira. Desde que eu demonstre que de fato eu estou faminto, que de fato eu quero mais, de fato eu aceito, ainda que sejam migalhas, que venha de ti, está tudo certo. Desde que venha de ti, as tuas migalhas me aceitam. E na nossa vida, nós temos conceitos estranhos de fartura, e aí nós nos colocamos nessa posição de insatisfeitos constantemente com o que temos, como que se aquilo não servisse para ir mais longe, ou não servisse nem para compartilhar com alguém, quando na realidade com Cristo, nada se perdeu. Esses 12 sacos dessa multiplicação que foram levados adiante, se talvez fossem oferecidos para os ricos da época, eles iriam chamar de sobras. Mas ele com certeza ofereceu para pessoas mais simples, e foram chamadas de provisão. Eu reclamo de Deus que eu não estou tendo abundância, porque eu estou com um conceito errado. Você não está entendendo que você está tendo a provisão. Só que a provisão parece migalhas, mas as migalhas, quando vêm dele, são diferentes. Eu estive, infelizmente, num velório essa semana, compartilhei com um grupo da liderança, pedindo oração para um irmão nosso. Na verdade, ele era de São Paulo, ele veio para cá, e ele descobriu em setembro do ano passado que ele tinha um câncer no estômago, e infelizmente ele não sobreviveu. E essa semana estive com ele no hospital. Na verdade, eu e o Anderson já estávamos acompanhando, outros irmãos também já estavam acompanhando ele, e infelizmente ele partiu. E lá no velório, eu paro diante do féretro, diante do caixão, e eu pergunto para Deus: Deus, é isso? É isso? Então encerra-se assim. Ele diz: não, para mim não tem sobras. Para mim não tem acabou. Para mim eu junto o que sobrou de uma situação e dali eu levo para um outro nível. Assim acontece conosco toda hora. Mas nós não reconhecemos quando o Senhor de fato está movendo, porque nós esperamos uma abundância, nós esperamos um momento sublime, nós esperamos a glória, o glamour, e na realidade Ele diz: serve as migalhas que vão cair da mesa? Quantas vezes nós falamos não? Por entender que são sobras e não provisão. Por entender que elas não vão ser o suficiente. Por entender que nós somos dignos de mais, de algo mais. Está começando aí um novo ano, todos cheios de expectativas.
Deixa eu dizer uma coisa para você, não caia nessa. Não caia nessa de buscar a fartura no conceito mundo. Não caia nessa de querer viver a abundância segundo o mundo, interpretar de forma equivocada, comer as melhores coisas que essa terra pode dar. Deixa eu dizer uma coisa, essa terra não pode dar nada comparado ao que cai da mesa do Senhor. Nada pode dar. As melhores coisas dessa terra eu quero comer, se vem da mesa dele, se vem dele. Eu olho para a minha situação, eu olho para o meu momento, eu olho para a minha vida e eu digo, cara, mas não sobrou muita coisa depois do que eu vivi. Robson, tu não tem noção da minha perda, tu não tem noção do estrago que foi feito na minha vida, tu não tem noção do dano que eu já passei, tu não tem noção que eu olho ao redor e eu só vejo caco, eu só vejo sobra. Tenho uma boa notícia para você. Ele manda juntar tudo, porque com Ele nada se perde. Ele diz, cara, não vai ter perda. Não vai ter. Não vai ter. Sabe a habilidade de você abrir a geladeira, você olhar, você tem um monte de coisa. E tem alguns que têm uma habilidade sobrenatural de transformar aquilo numa comida ainda melhor do que foi originalmente. É assim Deus faz. Você dizer, cara, isso aqui está melhor do que ontem. Isso aqui está ainda mais saboroso, está ainda melhor. Eu me sinto ainda mais honrado de estar comendo essa sobra, porque essa sobra veio de ti, essa sobra veio da tua mesa, e da tua mesa não tem sobra, no conceito humano, porque para Ele nada se perde. Aceitem o convite quando Ele chama para entrar. Aceitem o convite quando Ele diz, vem meu filho amado, eu quero ministrar no teu coração, eu quero te curar, eu quero alcançar, eu quero poder fazer parte da tua vida. Quando Ele diz, aceita, entra para as bodas, participa com Ele. Quando Ele abre a oportunidade, quando Ele faz o convite para conseguir ministrar no teu coração, entra e aceita. Não se entorpece com a falsa imagem de abundância do mundo, ou como você achou que a sua vida já deveria estar no momento em que você está, na idade que você está, na altura em que você chegou, porque o que vem dele, ele é o suficiente não só para você, mas para todos os outros que estão ao teu redor. Nada se perde. Robson, mas tu não tem noção do que sobrou. Nada se perde. Robson, mas você não tem ideia. Nada se perde. Bem-vindo a um novo ano, onde nós podemos entender que o que cai da sua mesa, ainda que pareçam migalhas, é muito mais do que suficiente para você. Bem-vindo a um ano onde Ele vai dar em abundância para aqueles que querem. Bem-vindo a um ano onde o Pai anseia derramar sobre os seus, mas aos seus que também querem que seja derramado por si. Bem-vindo a uma experiência onde a migalha é o suficiente e que nada se perde. E que tudo que Ele der para você não é só para você. Entenda que o que cai na sua mão não é só para você. Robson, mas eu não tenho muito. Ele também não tinha. Eram só 5 pães e 2 peixes. Tudo que cai na sua mão não é só para você. Não importa quanto, não importa o que. Há um mistério sobrenatural. E Ele nos ensina que quando Ele veio para os seus e os seus não o receberam, Ele alcançou ainda mais. Ele foi ainda mais longe.
E é o que Ele espera de nós, é o que Ele espera da nossa postura. Da nossa postura de não, como os fariseus, enxergar que eles já estavam cheios de religião, cheios, empanturrados, e que eles não precisavam mais de Jesus, com o seu amor e com a sua misericórdia. Eles não precisavam mais de um evangelho diferente daqueles, porque eles estavam bem, eles estavam numa posição de fartura total. E Jesus disse: bem, se eles não querem, eu vou abrir a porta para mais alguém, e para mais alguém, e enquanto tiver lugar. E a boa notícia é que na casa do meu Pai há muitas moradas. Vamos ficar em pé. Eu desejo sinceramente que esse seja um ano de abundância, e que você tenha tanto, espiritualmente falando, seus dons, talentos, financeiramente, emocionalmente, relacionalmente. Eu desejo que você tenha tanto, para que você dê tanto, que você compartilhe tanto, que você alcance tanto, para que você veja que na sua própria vida os farelos serão o suficiente, para que você veja que na sua própria vida as sobras não são sobras quando vêm da mesa do Senhor, são o suficiente. Parecem sobras, parecem lavagem para animal, num conceito do mundo ou da prosperidade segundo o mundo prega, mas o que vem da mesa dele, os farelos te levam longe, as sobras te levam mais alto, porque ele não entende como sobras. É um alimento que veio da sua mesa. Então junta tudo para que nada se perca, porque Ele vai fazer e Ele vai aproveitar. E ainda que você ache que você não tem muito, ainda que você ache que você já deu tudo que tinha para dar, ainda você acha que não tem condição nenhuma de seguir adiante porque não te sobrou nada, eu quero te dar essa grande notícia, que para Ele não tem sobra, para Ele não tem resto. Pai, nos ajude a ter um entendimento bíblico das migalhas que caem da Tua mesa, de que nós mesmos fomos feitos dignos, que a nós foi dado o direito de entrar, que a nós foi permitido comer do Teu banquete, que a nós foi dado o direito de entrar na Tua festa. E hoje tantas vezes rejeitamos a Tua provisão por entendermos que são migalhas. Tantas vezes empanturrados de nós mesmos rejeitamos a Tua instrução, rejeitamos a Tua provisão da forma com que aparece, rejeitamos nos mover adiante por entender que a nossa situação nos deixou em sobras. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajude a entender que para Ti nada se perde. E para que nada se perca, Tu enviou o Teu Filho para nos ensinar. Pai, ainda que há sobras ao redor da nossa vida, Pai, para Ti não são sobras. E nós aqui declaramos como igreja que nós queremos sim as Tuas migalhas, que para nós sim servem as Tuas migalhas, porque provém do Teu trono, é a Tua provisão, é o suficiente para nós e para tantos outros, é o suficiente para nós. Se provém de Ti, se eu quero, Pai, o que provém de Ti eu quero, o que provém de Ti, da Tua mesa, o que provém da Tua boca, a palavra que é lançada, que é ordenada, mas que venha de Ti eu quero. Pai, nós não queremos mais rejeitar o que provém de Ti.
Pai, nós como igreja dizemos não para soberba, para autossuficiência. Nós dizemos: o que provém de Ti eu quero, eu aceito. E eu digo: sim, serve, sim, está bom, sim, está ótimo. Eu aceito, eu aceito. Pai, serve para minha família, serve para minha geração. O que provém de Ti eu quero, em nome de Jesus. Pai, nós queremos sim comer o melhor dessa terra, mas eu não sei se a Tua igreja sabe o que é o melhor dessa terra. Pai, nós queremos comer o melhor dessa terra no conceito genuíno, no conceito verdadeiro de o que é o melhor dessa terra, papai. Pai, talvez o melhor dessa terra seja você comer um pão com um morador de rua e ver ele restaurado. Talvez o melhor dessa terra seja tomar um chimarrão com um amigo que esteja precisando de ajuda. Talvez o melhor dessa terra seja comer um carreteiro com uma família querida. Pai, nós queremos o melhor dessa terra, que provenha de Ti, papai, na essência verdadeira. Pai, abre os olhos da Tua igreja, para que jejue para perder, e não para ganhar. Pai, nós queremos sim, tudo o que provém de Ti, especialmente o que vem da Tua mesa, ainda que pareçam migalhas, mas é a provisão que eu estou precisando nesse momento. Pai, abre os olhos dos Teus filhos, porque contigo nada se perde, nada se perde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.